Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus neste momento que se encontra no livro do profeta menor Miqueias, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 7. Miqueias, capítulo 6, versículo 7, diz assim, 6:6, melhor dizendo, 6:6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? Então, até aqui nós vamos estar ministrando sobre esta mensagem maravilhosa. Veja bem, meus amados irmãos, Miqueias, ele foi um homem do campo, foi um homem simples, que foi chamado para profetizar tanto para o reino do norte, Israel, quanto para a sua terra, Judá, o reino do sul. Este homem, ele era um homem simples, era um homem do campo. Miqueias morava em uma vila chamada Moresete, que ficava ao sul de Judá, 40 quilômetros de Judá, quando o Senhor o chamou para que ele ministrasse o ministério profético. Por isso ele é conhecido como Miqueias, o profeta morastita, né? Porque ele era de Moresete, de sul de Judá. Então, nós podemos entender que este homem ele teve um ministério espinhoso nas suas mãos. Ser profeta do Senhor nos traz uma responsabilidade muito grande. Ser profeta do Senhor é pregarmos, darmos a nossa vida àquele que verdadeiramente é o dono da nossa vida. É darmos a nossa boca para que ele fale para o seu povo através de nós. Então este homem, apesar da sua simplicidade, apesar de não ser reconhecido dentro da sua própria terra de Judá, ele vai ser reconhecido por causa das profecias que ele lançou sobre Israel e sobre Judá. Ele é contemporâneo de Isaías. Observa-se que naquele tempo o profeta Isaías também profetizava, só que dentro do palácio, em Jerusalém. E Miqueias profetizava fora. E eu quero falar aqui para os irmãos, a nível de conhecimento, que eles representavam 2 tipos de profetas. Miqueias representava um profeta de linha, ou seja, um profeta de linha é aquele que profetiza em todos os lugares onde ele é chamado. E o profeta de carreira, no caso Isaías, é aquele profeta que foi chamado para profetizar dentro do palácio. Então Isaías, a gente observa claramente que ele vai profetizar dentro do palácio em Jerusalém. Nós temos também exemplo de Daniel, que era um profeta de carreira. Jeremias, ele vai fazer os 2, tanto de linha quanto de carreira, porque ele profetizou tanto dentro do palácio como fora. Amém, meus amados? Isso é nível de conhecimento para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. E este homem, esse morastita, este homem chamado Miqueias, ele vai profetizar. Deus o usa de forma poderosa, tanto em Judá como em Israel. E nós podemos ver que através do seu livro, através das suas profecias, em que tanto um como o outro estavam fora dos caminhos do Senhor. Você vai ver que o reino do norte, do qual esse texto aqui é ministrado, o reino do norte, o reino de Israel, meus amados irmãos, quando você pega a história do reino do norte, a história de Israel, desde a separação entre norte e sul, que ocorreu no ano 930, né? Você vai perceber que os 19 reis que o reino do norte colocou para assumir o poder, desde Jeroboão, filho de Nebate, amados, até Oséias,
você vai perceber que ninguém foi fiel ao Senhor. Nenhum se preocupou em adorar o verdadeiro Deus. E olha que o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelos pecadores, porque o nosso Deus, ele ama os pecadores. Ele abomina o pecado, ele ama os pecadores. O Senhor sempre enviou profetas para profetizar para o reino do norte. Você vai ver que quem teve uma atuação também muito, digamos assim, muito precisa, né, no reino do norte foi Elias. Elias profetizou, Elias fez fogo cair do céu, né? Orando a Deus, Deus fez fogo cair pelo ministério de Elias. Elias fez o céu não dar chuva, não cair orvalho, mas o povo não se voltou, melhor dizendo, para a presença de Deus. E Deus continuou mandando profetas. Você vai conferir os 12 profetas menores, né? Menores por causa das suas literaturas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Muitos profetas foram usados tanto para Judá quanto para o reino do norte. E nós sabemos que depois da queda do reino do norte, 130 anos depois, Judá também vai cair. Só que o reino do norte o Senhor entregou na mão dos assírios. E Judá o Senhor entregou na mão de Nabucodonosor, do exército caldeu, né? E depois, com o tempo, a gente vai explicar o porquê o Senhor permitiu que estas duas nações conquistadoras levassem em cativeiro o seu povo. Nós iremos entender. Amém? Então veja bem o que Miqueias ele vem escrever, vem falar para Israel. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Oh, meus amados irmãos, então havia dentro de Samaria, dentro do reino do norte, uma prática de que Deus queria apenas o material, que Deus queria apenas as ofertas, os holocaustos que eram ministrados. Mas preste bem atenção, como é que Deus vai receber alguma oferta de um povo idólatra? Porque se você pegar o contexto histórico e começar a estudar sobre o reino do norte, você vai observar que havia ali uma espécie de sincretismo religioso. Ou seja, vários deuses eram adorados dentro de Samaria. Vários deuses eram adorados em todo o reino do norte. Você vai observar no ano 930, quando Jeroboão, filho de Nebate, ele assume as 10 tribos de Israel, ele vai colocar primeiramente 2 bezerros de ouro. Ele vai colocar um em Betel e vai colocar outro em Dan, se não me falha a memória, em Dan, nos limites com a Síria, para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus, adorar o Deus de Israel. Então você vai observar que este homem, Jeroboão, ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha um chamado, o Senhor prometeu que entregaria a ele 10 tribos em suas mãos, para que ele se tornasse rei, e que se ele fizesse conforme as orientações do Senhor, Deus abençoaria a sua casa, abençoaria o seu reinado, e ele se tornaria um grande rei. Mas ele deixou a ambição, a cobiça tomar conta do seu coração, e com medo do povo ir a Jerusalém e voltar-se a Roboão, que assumiu, né, depois da morte de Salomão. Roboão era filho de Salomão. Então Jeroboão, para impedir que o povo fosse a Jerusalém, ele cria esses 2 bezerros de ouro, para que o povo adorasse os bezerros e não fossem a Jerusalém. Então você percebe claramente que ele sai dos planos do Senhor, ele sai dos projetos do Senhor, ele leva a maldição para dentro do povo de Deus. E o povo gostou, porque, queridos, o povo
o povo de Israel, ele queria comodidade. Se o bezerro de ouro estava lá, foi apresentado como Deus para eles, tá ótimo. Eu já não vou mais a Jerusalém, porque de Samaria, de Betel a Jerusalém, distava, segundo o contexto bíblico, uns 16 quilômetros. De Dan ficaria muito mais longe, porque já ficava nos limites com a Síria. A Síria é vizinha de Israel, é fronteira com Israel, né? Então ele colocou um bezerro lá em Dan, para impedir que o povo fosse a Jerusalém, e colocou outro em Betel, para impedir que o povo fosse em Jerusalém. Então ele foi estratégico. O povo não vai lá, fica aqui. Ele vai fazer sacerdotes que não eram sacerdotes. Ele vai fazer festas parecidas, né, com o que havia em Jerusalém. Ou seja, este homem, ele vai implantar uma nova religião dentro de Israel. Ele vai implantar uma nova religião. O que é religião? Em latim significa religare, é aquilo que liga o homem a Deus. Só que ele vai inventar, ele vai criar uma nova forma. E quando esta ligação, e quando esta religião não reconhece o nosso Deus como Salvador, quando há sincretismo, há esta mistura toda de culto, começam a adorar nos altos, começam a fazer muitas coisas estranhas dentro da casa de Deus, certamente que o Senhor, ele não está no negócio. Não adianta você ofertar milhões, não adianta você ofertar ouro, não adianta você ofertar petróleo, não adianta você fazer nada, que o nosso Deus, ele é o dono do ouro, da prata, e ele não vai receber nenhuma oferta que venha de um ídolo. Ele não vai aceitar. Veja bem o que Miqueias vai pedir, o que Deus vai colocar no coração de Miqueias. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Porque havia esta preocupação. Com que me apresentarei? Olha Deus usando a boca do profeta. Porque em Samaria faziam festas grandes, né? Jeroboão vai trocar depois a capital e tira de Betel, põe para Samaria. E ali em Samaria faziam cultos aos deuses que eles adoravam ali. E o Senhor sempre usando o profeta. Porque quem tirou Israel do Egito foi o nosso Deus. Veja bem. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que o holocausto, será que o bezerro de um ano, será que vai aplacar, vai agradar ao Senhor? Será que se eu oferecer isso, será que vai verdadeiramente fazer com que eu ache graça aos olhos do meu Senhor? Amados, esta prática hoje, trazendo para dentro da igreja, está acontecendo. Tem pessoas que tocam trombeta porque dão o maior dízimo dentro da igreja. Eu sou coluna da igreja. Tem uns que são mais ousados ainda, por serem grandes dizimistas, eles querem dominar o pastor. Eles querem que o pastor faça a vontade deles. Totalmente errados, amados irmãos. A coluna da igreja é Cristo, o dono da igreja é Cristo, a cabeça da igreja é Cristo. Tudo que você faz na obra de Deus, se tu quiser dar o teu dízimo, tu dá. Se o teu dízimo é o maior, é o menor, não importa isso para Deus. Esse é um compromisso seu com Deus. As ofertas, se você quiser dar 1 milhão de ofertas, tanto faz para o Senhor. Te lembra que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, do diamante, do petróleo, todos os minérios que você pode contemplar neste mundo, que você possa ouvir falar, os diamantes. O dono é o Senhor nosso Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Foi Ele quem criou tudo. Então a sua oferta vai ser importante na obra, vai ser importante, mas não te julga superior a ninguém, não te julga melhor do que ninguém. Não pensa que a tua oferta, que o teu dízimo vai encobrir o teu pecado, os teus pecados.
Não pense que as tuas ofertas, os teus dízimos, irão encobrir as tuas transgressões, que tem muitas pessoas hoje que pensam dessa forma. Sou o maior dizimista, sou o maior ofertante, então eu estou bem com Deus. Tem uns pastores inconsequentes que pegam dízimo de prostituta, pegam dízimo de traficante, de homicida, de ladrões. Eles não querem saber, estes são os mercenários, né? Pegam esses dízimos, e aquele que dá o dízimo, as ofertas, pensam que estão limpos na presença de Deus. E não é assim não, meu irmão. Se este pastor falou para você, eu desminto ele agora. Se ele ensinou para você dessa forma, que você pode continuar no pecado, que você pode continuar na mentira, que você pode continuar na prostituição, que você pode continuar roubando, enganando as pessoas e tirar o dízimo e levar para ele, só vai beneficiar este mercenário que está enganando você. Se ele falou para você que pode, eu falo para você que não pode, é mentira. Você precisa aceitar a Cristo como teu Salvador, você precisa colocar a tua vida na presença do Senhor, que é para Deus te abençoar. Veja bem, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano. Aí o 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então veja que aqui as opções, meus amados irmãos, são todas físicas. São todas opções materiais. Veja bem, olha só. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros. É você pegar milhares de carneiros, é você matá-los e oferecer a Deus, né? De 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Veja bem, que havia uma prática em Israel, que até um rei foi muito, digamos assim, foi muito repreendido por Deus, o rei Manassés, que ele chegou a matar o próprio filho, para oferecer a um Deus chamado Moloque, que era Deus dos Moabitas. E com esse sincretismo que havia dentro de Israel e Samaria, havia sim a prática de holocaustos, a prática de ofertas, digamos assim, de holocausto, onde o próprio filho era oferecido. Reis ofereciam os seus próprios filhos, o que é uma coisa abominável aos olhos do Senhor, né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então veja bem, até bebezinho do ventre eles também ofereciam. Então você observa que é tudo ação física, é tudo material, é tudo físico. Carneiro, óleo, o azeite. Mas não era isso que Deus estava pedindo. Não era isso que Deus estava pedindo. E eu volto a bater na mesma tecla na igreja atual, que nós estamos muito focados no material, irmãos. Nós estamos muito focados em oferecer para Cristo aquilo que é material. Nós estamos vendo um falso avivamento dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo que aquilo que estamos ofertando a Deus, tem pessoas que dizem assim, eu trabalho na casa de Deus, é a minha melhor oferta. Muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Que o ativismo, ele acaba nos afastando do Senhor dentro da casa. Tem pessoas que querem 5 cargos para si. Eu quero ser o dirigente do ciclo de oração, eu quero ser do jovem, eu quero ser... Meu irmão, tanta coisa em cima daquela pessoa, que aquela pessoa não consegue desenvolver nenhum cargo, não consegue desenvolver nada e não consegue se aproximar de Deus. É tanta coisa em cima de certos pastores, determinados pastores, que se preocupam com a obra de Deus, tem que visitar a cadeia, tem que visitar os hospitais, tem que visitar o enfermo, tem que levar ceia para o fulano, para o ciclano. É tanta coisa que impede de que o homem possa oferecer o melhor para Deus. E o que é o melhor para Deus? O melhor para Deus é o espiritual, é a sua oração. O melhor para Deus
o melhor para Deus, aquilo que você pode oferecer para o Senhor, é espiritual, amados, é uma adoração verdadeira. Por isso João 4,23 diz que ele procura verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. E é necessário nós reconhecermos que precisamos de um tempo para adorar o nosso Deus, que nós precisamos de um momento sozinho com Ele, que nós precisamos sim fazer a parte física, a parte material, mas que a espiritual é base. A espiritual tem que estar acima de todas as outras coisas. E nós precisamos. Veja bem a resposta que Deus coloca na boca de Miqueias, no versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. O que é que Deus ele pede de nós, irmãos? Você vai ver agora, presta bem atenção no contraste. As primeiras opções foram todas físicas. O óleo, o carneiro, o primogênito, o bebê do ventre, né? Foram todas físicas, materiais. Mas veja o que Deus quer de nós. Veja o que Deus prioriza de nós. Porque tem muitas pessoas também ensinando aí, né? Que quem não der dízimo, quem não der oferta, vai para o inferno. Que o dízimo é prioridade, que a oferta é prioridade. Irmãos, cuidado com esses ensinamentos. Cuidado. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entendermos, né, que a parte material, a parte financeira, nós sabemos que a igreja precisa pagar os seus ministros, precisa pagar água, luz, se sustentar, né? Tem muitos ministros que não trabalham, mas tem outros que trabalham, a despesa já não é tão grande. No meu caso, eu trabalho, eu não sou pastor de dentro de igreja, eu trabalho, né? Sou pregador da palavra de Deus, não recebo nada de ministério nenhum, né? Eu tenho minha profissão. Então, veja bem, que o material, a parte financeira, é você com Deus, né? Os seus propósitos que você fez e tudo mais, né? Mas a parte que Deus ele se preocupa com nós é a parte intangível, não é a tangível, é a parte intangível. Preste bem atenção. Você compra a justiça? Você vê a justiça? Você contempla a justiça? Não, você não vê. A justiça é abstrata, então é intangível, você não consegue pegar. Você pratica a justiça. Deus está preocupado com você. Deus está pedindo para que você pratique a justiça. O que é a justiça? A justiça ela não pode ter pesos diferentes. A justiça que é para um, é para o outro. A justiça que é para o negro, é para o branco. Então, esse tipo de justiça que o Senhor ele quer que tenha dentro da igreja. Nós estamos vendo muitas injustiças sendo praticadas dentro da casa do Senhor, meu irmão. Se o irmãozinho cai em desgraça e pratica um pecado, cai num adultério ou algo do tipo, todo mundo cai matando no irmãozinho, coitado. Muitas das vezes ele nem volta mais com vergonha. Porque, irmãos, cair, qualquer um de nós podemos cair. Mas o Senhor, ele perdoa. O Salmo 145 diz que o levantar ali é do Senhor. Então o Senhor perdoa. O Senhor, ele apaga as transgressões. Aquela pessoa não pode mais voltar ao pecado. Tem que se conscientizar para não voltar mais ao pecado, né? Mas tem situações que a pessoa cai e não volta mais para a igreja com vergonha, porque é tanta acusação. Passa meses no banco, acaba o ministério do irmão. Detalhe, nós não podemos passar a mão em reincidência, né? E isso não pode se tornar iniquidade. Mas estamos falando no caso de justiça. Agora, do outro lado, quando é um dizimista, aquele dizimista, aquele irmão abastado que cai, meu irmão,
Aí passa a mão aqui, passa a mão ali, entendeu? Já todo mundo esqueceu, já dá uma igreja para o irmão tomar conta, porque ele não pode sair de dentro da igreja. Então você vê que essa não é a justiça que o Senhor está falando aqui. A justiça, ela não pode ser manobrada. A justiça, ela não pode ser violada. Nós temos que praticar a justiça. Veja o outro. Quem pratica a justiça, veja o outro. Que ames a beneficência. Que sejamos bons uns com os outros, irmãos. Que pratiquemos o amor. Que pratiquemos, Senhor, a tolerância. Que ajudemos aqueles que estão próximos de nós. O que é ser bom, irmãos? Ser bom é você ajudar o próximo. É você ser altruísta. Você se colocar no lugar do irmão. Tem irmão que não tem o que comer, não tem o que beber. Tem irmãos que estão desempregados dentro da igreja, do nosso lado. Enquanto você está se esbaldando, o nosso irmão não tem nada. E que beneficência é esta? E eu volto a falar para você de novo. Você consegue tocar a beneficência? Você consegue tocá-la? Você consegue vê-la? Não, você não consegue. Porque é algo intangível, assim como a justiça. E Deus quer que pratiquemos a justiça e a beneficência. Você vai praticá-la, você vai colocar em prática. Deus está preocupado com isto. É isto que Deus está pedindo. Não é o teu salário. Não é a tua oferta alçada, como tem uns aí que usam este termo. Dê a sua oferta alçada, que Deus vai abençoar. Meu irmão, pratica a justiça, pratica a beneficência, porque você não consegue comprar nada de Deus, que Ele é dono de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Veja outra. E andes humildemente com o teu Deus. Ele faz um ponto de interrogação no final. A humildade. O que é andar com Deus em humildade, irmãos? É andar sob a luz do Espírito Santo. Andar com Deus em humildade é entender que eu sou dependente deste Deus, que eu preciso dele em todo momento na minha vida. Andar com Deus em humildade é olhar para Cristo e me basear no caráter dele. Ele que foi morto, ele que foi ofendido, carregou a cruz pelos nossos pecados e tudo mais. Nós conhecemos muito bem o sacrifício que ele fez por nós. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos entender que quando eu ando em humildade com o meu Deus, Ele está na minha vida. E a humildade também não se vê. A humildade não se compra, não se vende. A humildade não se contempla, se vive. Você vê que é mais uma coisa que é intangível. É algo que você não consegue tocar. Mas Deus está preocupado com isso. Foi a resposta que Ele deu para Miqueias. Ele te declarou, o homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques, tu tem que praticar, colocar em prática. Pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Tu fazendo isto, certamente que o Senhor ele vai se agradar de ti. Tu praticando dessa forma, certamente que o Senhor ele vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua família, vai mudar a história do teu ministério, vai mudar a tua trajetória, porque não adianta, meus amados irmãos, nós focarmos no material e esquecermos aquilo que é espiritual. Não adianta você dar 10 milhares de azeite, dar carneiro, dar boi. Não adianta você dar 1 milhão de oferta, mas você continua sendo uma pessoa altiva. Você continua sendo uma pessoa mal vista diante dos olhos da congregação. Não adianta você encher a casa de Deus, encher os pastores de presente, e você continua sendo esta pessoa amarga, esta pessoa que ninguém consegue ficar próximo de você, porque você não tem o Espírito Santo, você não anda humildemente com o seu Deus. Então preste atenção no que Deus está falando com você. Preste atenção no que Deus está falando contigo neste momento. Preste atenção que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para te entregar. Muda a tua forma de pensar, meu irmão. Seja um verdadeiro adorador. Seja alguém que verdadeiramente
quer agradar a Deus, se você quiser agradar a Deus, se você quiser mudar a tua história, pratica a justiça, pratica a beneficência, anda humildemente com o Senhor, que grande será o teu galardão e as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida nesta terra. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você e eu creio que o Senhor falou contigo poderosamente. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos diante da tua presença e eu peço, Senhor, para que o teu Espírito venha, Senhor, sobre nós, para que nós, Senhor, a partir deste momento, nós possamos a cada dia, Senhor, praticar justiça, praticar beneficência, para que, Senhor, possamos andar humildemente, Senhor, contigo. Não deixa a altivez, não deixa a cobiça, não deixa a ganância, a ambição, Senhor, tomar conta dos nossos corações. Nós queremos verdadeiramente te agradar, Senhor. Nós queremos verdadeiramente fazer a tua vontade. Portanto, visita este homem, visita esta mulher, esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que em nome de Jesus, Senhor, ela seja alcançada, meu Pai, por esta palavra e que, Senhor, a sua forma de te louvar, a sua forma de te servir, Senhor, mude para que ela possa achar graça aos teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, fica conosco, Senhor, fica conosco e realiza as tuas proezas, as tuas maravilhas no meio da tua igreja. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Amém. Até a próxima.